E nós, então, vamos aqui repercutir com a professora Margarida Lacombe, porque hoje foram julgados o Bispo Rodrigues, o final da decisão do Bispo Rodrigues, a Cátia Rabelo, o José Roberto Salgado e o Vinícius Samarani. Quer dizer, esses foram os novos de hoje. Alguma coisa lhe surpreendeu nessa sessão de hoje, professora Margarida? Leilane, eu acho a sessão de hoje extremamente interessante. E me surpreendeu sim, vou te dizer o quê. Primeiro, eu acho que a gente, por mais paradoxal que seja, essa sacolejada da semana passada, eu acho que trouxe resultados bastante positivos. A Corte, enfim, se situou e estabeleceu ali limites para esse trabalho, para essa fase do julgamento do mensalão, que são os embargos de declaração. Então teve aquele episódio extremamente desagradável, os ministros não pouparam, né, o tempo do julgamento para se manifestar solidariamente ao ministro Ricardo Lewandowski, que se disse muito confortável, portanto, né, com a acusação, diante da acusação que teria sido feita. O ministro Joaquim Barbosa manteve a posição de zelar pela celeridade do processo, mas enfim, o ministro Ricardo Lewandowski, que eu acho que se sentiu bastante confortável e foi apoiado pelos pares e por várias associações de magistrados do Brasil. Ele disse, inclusive, que considerava o caso encerrado. O caso encerrado. Né? Mas olha a implicação disso que a gente pode perceber. Quer dizer, ele apontou, sim, contradição na decisão, o ministro Ricardo Lewandowski, e o que os demais reconheceram junto com ele. Então, não era a hipótese, enfim, desculpa relembrar isso, de chicana, porque não era descabido. Porém, é um tipo de contradição que o acórdão apresenta, porque o acórdão dizia, olha, o tribunal considerou que o crime foi consumado no momento e o próprio acórdão aplica a pena de uma norma válida num outro momento que não da consumação. Então, isso é uma contradição. Ocorre que essa contradição, Leilane, ela só pode ser sanada se os fatos e as provas forem revisitados. Assim como essa última leitura do ministro Lewandowski sobre o Vinícius Samarani. Exato. Ele mesmo se rendeu. Ele sabe que tem contradição e o ministro Luiz Roberto Barroso é que apontou isso bastante bem. Ele disse, olha, existe essa contradição, muito provavelmente. Ele ficou impressionado, bem impressionado, enfim, com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, mas para resolver essa contradição, teria que reabrir o julgamento. Reabrir o julgamento para um dos condenados significa reabrir para os demais. Reabrir o julgamento com uma corte com 2 novos ministros tem grandes chances desse julgamento, enfim, ser revertido. O próprio Luiz Roberto Barroso disse, quer dizer, se ele tivesse participado do julgamento, ele teria decidido diferente. E que se a corte resolvesse reabrir todo o questionamento, ele estaria disposto a participar. Então, o próprio ministro Ricardo Lewandowski agora disse, olha, tem um voto que aponta para determinadas contradições, mas o próprio tribunal, por maioria, resolveu que existem limites aos embargos de declaração, quer dizer, qualquer coisa que leve à rediscussão do julgamento, à revaloração das provas, o reexame dos fatos e das provas, isso não seria possível agora em sede de embargos de declaração. Então tem um aspecto pragmático nisso, ou seja, as consequências dessa contradição é algo que a Corte está levando em consideração. Então, as consequências estariam pesando mais do que a justiça do caso concreto, propriamente, que era a tônica do ministro Ricardo Lewandowski, que estava se mostrando na última sessão muito sensível aos argumentos da defesa e estava querendo fazer justiça. Mas esse fazer justiça, nesse momento, traz uma implicação muito ruim, porque reabre o julgamento e aí seriam mais meses e meses. Não, aí ninguém aguenta, aí o país para, né, ninguém suporta mais, a gente já não aguenta mais o Joaquim Barbosa falando. Repetindo toda a história que já é bastante conhecida, mas está no papel, o dever deles. Bom, só lembrando então que hoje terminaram o voto todos os embargos foram rejeitados. Com ou sem, por unanimidade ou não, né? Ou então terminou a rejeição do Bispo Rodrigues, da Cátia Rabelo, do José Roberto Salgado, do Vinícius Samarani. Foram esses de hoje. Tá, e vamos lembrar também que no começo da sessão houve uma
eles comentaram sobre aquele final abrupto que foi aquele desentendimento entre o presidente Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai ouvir mais a Margarida sobre isso.